Seja bem-vindo ao nosso canal Casa da Lira, Inguço Quimbanda. Se você não é inscrito, por favor, já se inscreva, compartilhe, deixe seu like, porque é importante com que você contribua com a disseminação do conhecimento. O tema de hoje, sacerdócio na Quimbanda. Você sabe o que é isso? Já saudei o Exu, já saudei Pombogira, salve a força suprema, salve a Casa da Lira. Como é o processo até se tornar um sacerdote? Será que todo quimbandeiro tem que ser um sacerdote? Essas são indagações que chegam até mim através dos nossos clientes, dos nossos inscritos e também dos nossos filhos. Primeira resposta aí é que nem todo quimbandeiro iniciado precisa se tornar um sacerdote. O sacerdócio é uma vocação. O sacerdócio, você já nasce predisposto a ser um sacerdote. Isso se dá a todas as religiões, porque senão todo católico seria um padre, todo evangélico seria um pastor, todo candomblessista seria um sacerdote, um pai de santo, um babalorixá, um ialorixá. Todo adepto na Umbanda também seria um pai de santo, uma mãe de santo. E não é esse o propósito. Portanto, o caminho da Quimbanda, ele te leva a um autodescobrimento espiritual junto aos seus ancestrais. De qualquer forma, todo iniciado é um nganga, é um curandeiro. Ele vai conseguir proporcionar para as pessoas que o procurarem, se assim for, condições de melhorar a vida dessas pessoas. Mas você não precisa ter uma casa aberta, você não precisa de atender as pessoas. Não, longe disso. As pessoas que já vêm com uma situação sacerdotal de outros cultos afro-brasileiros, ou até mesmo uma pessoa que busca ser um sacerdote, tem esse chamado desde sempre, ele pode sim se tornar um sacerdote. Vai depender de caso para caso. O processo iniciático, ele começa com um batizado de Quimbanda, ou até mesmo já a feitura inicial, fazendo o seu processo iniciático. E nesse descobrimento, que você vai galgando os graus dentro da Quimbanda, você vai sentindo. E às vezes a própria entidade pode falar sobre isso. Ou às vezes o seu sacerdote pode ver num oráculo. O que acontece é que muitas pessoas são auto-iniciadas. Elas nunca passaram por um processo para saber se realmente isso é válido ou não. É muito importante que você esteja dentro de uma família de Quimbanda, que você receba essa carga ancestral para que você seja instruído e bem conduzido nesse processo, porque tem vários problemas que você pode encontrar em ser um sacerdote. Vamos lá, vamos falar dos problemas em ser um sacerdote. Tem muita gente que se deslumbra com o termo, ele é um sacerdote, ele é muito poderoso por isso. Não é nada disso, pessoal. É uma responsabilidade muito grande quando você se disponibiliza em atender pessoas. Quando uma pessoa para na sua frente para que você possa atender ela, ver qual é o problema espiritual e ter condições e conhecimentos adequados para poder resolver aquele problema, é um caminho muito cauteloso que você tem que ter. Por quê? Você não sabe o que está por trás de uma pessoa. Às vezes aquele problema espiritual daquela pessoa é tão grande que ela pode trazer vários tipos de problemas na sua vida. Se aquela pessoa tem um mal financeiro, se você for mexer com ela, você pode acabar tendo problemas financeiros. Se aquela pessoa tem um mal de saúde e você mexe nesse mal, é um mal ancestral, você pode trazer isso para dentro da sua casa. Isso, um sacerdote, quando ele se disponibiliza em atender as pessoas, porque ele nasceu para isso, ele vai ter que estar munido energeticamente com toda uma estrutura e todo um conhecimento que não é 1 mês, 2 meses de iniciado que você alcança. O sacerdócio é coisa de 5, 7 anos para mais. Muitas pessoas às vezes já são sacerdotes de Umbanda, Candomblé, Jurema, e eles querem ter um aporte, uma ferramenta a mais para poder atender os seus clientes. E todo mundo sabe que no solo brasileiro o que move as casas de axé é Exu e Pombagira. Independente da sua crença, da sua casa, da sua vertente afro-brasileira. O que traz cliente, o que traz filhos, o que resolve os problemas, o que segura a onda quando chega um problema, é Exu e Pombagira. Todo mundo sabe disso. Independente se você for seguir o caminho da Quimbanda
de maneira somente o culto da quimbanda, ou se você for agregar quimbanda a outros cultos, eu estou falando no caso da quimbanda Nagô, que permite isso, você tem que ter em mente que lidar com a vida das pessoas não é brincadeira, não é uma coisa fácil e não é uma coisinha de pegar com a mão. Todo iniciado na quimbanda, ele pode ter os seus axés de faca, mas também não é uma coisa que seja uma regra, tá? Muitos adeptos não têm mão de faca, ele tem apenas o oráculo para conversar e o seu sacerdote dá as obrigações naquele Exu. Por exemplo, uma pessoa que é um empresário, uma pessoa que tem um negócio próprio, ele precisa de uma segurança, ele precisa de uma energia que corre do lado dele para que ele tenha benefícios tanto físicos quanto espirituais. A quimbanda pode te ajudar nesse processo. As pessoas às vezes sofrem males espirituais, advindos da ancestralidade ou de algum inimigo espiritual. O processo iniciático pode resolver esse problema. Portanto, a iniciação na quimbanda não te leva necessariamente a um sacerdócio. Você pode ser um devoto de Exu, um devoto de Pombagira. Você pode ter aquele espírito ancestral que está te ajudando no seu caminho na Terra, para que você erre menos e acerte mais. Esse processo é muito favorável para todos aqueles que buscam a quimbanda. Mas e se você tiver vocação e tiver no seu destino para você ser um sacerdote, o seu Exu é um Exu que acompanha um sacerdote, que no caso é você, se isso tiver no seu destino, como que funciona? Vai funcionar naturalmente, o processo é natural. As pessoas hoje querem uma quimbanda fast food, querem uma quimbanda express, e não funciona assim. O processo de aprendizado é muito grande. Quando você tiver uma bagagem suficiente, a ponto de você tiver segurança, que o seu sacerdote te habilite a você atender pessoas, ele geralmente vai acompanhar alguns atendimentos até você começar a caminhar com as próprias pernas. É muito bonito de ver, e eu tenho filhos sacerdotes, quando a pessoa deslancha e vai para cima e ajuda as pessoas. E manda até o feedback da pessoa, olha que legal, atendi uma pessoa e essa pessoa melhorou, resolveu aquele problema no amor financeiro, problema de saúde. É excelente a gente enxergar isso. E é bom que isso aconteça. A quimbanda tem que crescer mesmo, eu sou favorável e a favor que a quimbanda seja espalhada pelo mundo. Porque o que eu tenho de bom para mim, eu acho que tem que ser bom para as pessoas em geral. Nós vemos segmentos religiosos que estão proliferando e nos combatendo, falando mentiras sobre a nossa fé. Então eu acredito que formar sacerdotes competentes é uma coisa excelente, que todos os sacerdotes de quimbanda sério, lógico, sacerdotes sérios, deveriam formar realmente, ensinar, mostrar o caminho. E em contrapartida nós vemos adeptos que têm muita sede ao pote. O cara nem esperou o tempo de maturação, o cara nem esperou o tempo de aprender qual é o processo, de conhecer todas as folhas, que é uma coisa que nunca acaba de aprender, as raízes, cascas, etc. A aprender como se trabalha com cada tipo de sacrifício, aonde que se deve ofertar esse sacrifício, como lidar com a energia de uma pessoa pesada, como se limpar depois. Isso tudo você não é do dia para a noite. Como você vai aprender isso do dia para a noite? Então, você quer ser sacerdote? Seja sacerdote. Queira ser sacerdote. Busque alguém que vai te formar. Se você já é sacerdote de outros cultos, que o seu culto está meio capenga porque nunca te formaram adequadamente, falta fundamento, vá em busca do seu conhecimento. Com a família da Angilê Sumbo, nós estamos de porta aberta para te atender. Mas tenha paciência. A paciência é a chave mestra da energia de Exu na Terra. Quem não tem paciência não consegue alcançar os seus objetivos. Uma árvore não dá frutos depois que você colocou a semente na terra. Ela demora um tempo. Então, você que quer ser sacerdote, você que já é sacerdote e precisa de um aporte, pode nos procurar em Guzo Quimbanda. Já saudei o Exu.